Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, sexta rodada. Neste final de semana, onde teremos aqui no Rio de Janeiro, junto com o clássico das duas maiores torcidas do país, entre Flamengo e Grêmio, ainda teremos Flamengo e Corinthians, desculpa, Flamengo e Corinthians, não desmerecendo o Grêmio é um gigante também, mas as duas maiores torcidas é de Flamengo e Corinthians, onde teremos aí a celebração aí da Plim Plim antes do jogo, pá, coisa e tal, ou seja, acabaram escolhendo essa data aí, né? Onde teremos Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas, aonde, obviamente, escolheram por causa do engajamento, por ser duas torcidas enormes, aonde vai ter muita visualização. É óbvio. A Globo é mãe do Flamengo, não sei o que. Irmão, podem falar o que quiser, mas escolheram o jogo Corinthians e o Flamengo, por quê? Vai todo mundo ver. A Globo não ia fazer alguma coisa, e já vou dizendo, não gosto da Globo, acho a Globo horrível, tudo. Só vejo a Globo por causa de futebol. E mesmo assim, se não tiver em outra emissora. Agora, se eu sou um representante da Globo, sou o dono da Globo, sou alguma coisa, eu vou procurar alguma coisa que me dê mídia, que me dê visualização. Porra. E tem alguma coisa melhor do que futebol? E futebol com as duas maiores torcidas do país? Aí também, porra, brincadeira, né? As outras torcidas logo vão reclamar, vão falar, vão chiar pra coisa e tal. A mídia. Mas, irmão, o que faz as coisas funcionarem é a mídia, parceiro. Se o seu time não tem mídia, o problema não é dos outros, é do seu time. Só que o nego reclama por causa disso. Mas fazer o quê? Essa reclamação não vai acabar, vai continuar, que a mídia protege um, que a mídia protege outros, que a mídia deixa para lá, e que tem o eixo, que o pessoal só olha para o eixo, desmerece o Nordeste, desmerece o Norte. Tem toda aquela história que a gente sabe que boa parte é verdade, outra parte é exagero, e isso não vai mudar nunca. Mas a verdade é que nesta rodada teremos essa situação também no Maracanã, devido à festa dessa, dessa emissora. E vamos para a sexta rodada. Sexta rodada que vem após uma rodada aí de Libertadores e Sul-Americana. E lembrando que no meio de semana, no meio de semana, temos, se não estiver enganado, Copa do Brasil. Então, teremos Campeonato Brasileiro, no meio de semana, Copa do Brasil, a terceira fase da Copa do Brasil, a primeira partida. Aí temos Campeonato Brasileiro de novo. Aí Sul-Americana e Libertadores. Deixa eu pegar aqui. Sul-Americana e Libertadores. E no mais que final de maio que volta a Copa do Brasil. Então teremos, só para lembrar, esse final de semana, Campeonato Brasileiro. No meio de semana, Copa do Brasil. No outro final de semana, Campeonato Brasileiro. No outro meio de semana, Libertadores. Libertadores e Sul-Americana, que é a quarta rodada. Aí, Campeonato Brasileiro de novo, Sul-Americana e Libertadores. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ou seja, teremos aí pelo menos um mês direto jogos final de semana e meio de semana. Não tem parada. Vai assim, pelo menos até aqui, ó. Até, deixa eu pegar aqui, até o final de maio. Ó, porque a sexta rodada da Libertadores Sul-Americana termina no dia 29 de maio. A Copa do Brasil
O segundo jogo é dia 22 de maio. Ou seja, então teremos deste final de semana, que é dia 26 e 27, 26 e 27 de abril, até o final de maio, jogos final de semana e meio de semana. Final de semana e meio de semana. Ou seja, não vai dar tempo para respirar. Quem perder não tem tempo de chorar. Quem ganhar não tem tempo de comemorar muito. Ganhou e ali no vestiário, já pensando na viagem, não vai ter tempo. Agora vai ser pedreira até o final de maio. Quando chegar junho, a gente dá uma olhada, mas esse período, abril até final de maio, até o último dia de maio, jogos direto. Então, pelo Campeonato Brasileiro, teremos jogos sábado, dia 26, e domingo, dia 27. Não teremos jogos na segunda-feira. Lembrando que nessa semana aí que vai entrar, a gente tem um feriado na quinta-feira, que é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Vamos lá, galera. Então vamos aqui falar sobre os jogos. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão todo lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui para os jogos. Vamos ver logo como é que está a classificação, só para a gente lembrar. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. O Palmeiras, neste momento, hoje é dia 25 de abril. O Palmeiras é o melhor time do Brasil. Beleza? O Palmeiras hoje, dia 25 de abril, é o melhor time do Brasil. 3 vitórias na Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro. Incontestável. Então não tem o que reclamar. Não. O melhor time do país é o Palmeiras. Beleza? Segundo colocado é o Flamengo, que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores está oscilando. O terceiro colocado é o Fluminense com 10, que está bem na Sul-Americana. O quarto colocado é o Bragantino com 10, que só está no Campeonato Brasileiro. O quinto colocado é o Ceará com 7, o sexto é o Corinthians com 7, o sétimo é o Cruzeiro com 7, que já foi eliminado da Sul-Americana. O oitavo é o Vasco da Gama com 7, o nono é o Juventude com 7, o décimo é o São Paulo com 7. O Mirassol é o 11º com 6, o 12º é o Internacional com 6, que teve um jogo pela Libertadores, irmão. Cara, é complicado. O Bahia é o 13º com 6, o Bahia é líder do seu grupo, o grupo do Internacional, o grupo da Borda na Libertadores, tá bem o Bahia. O 14º é o Fortaleza com 5º, o 15º é o Botafogo, na quinta colocação. O Botafogo tá mal na Libertadores e mal no Campeonato Brasileiro, mas para a torcida, sem problema nenhum, parte da torcida sem problema nenhum, porque o ano vai começar a partir do Mundial de Clubes, né? Boa parte da torcida. Outra parte da torcida, obviamente, aquela torcida que enxerga a realidade, que não cai no conto do vigário do dono, tá reclamando que é uma barbaridade, né? O 16º é o Vitória com 5, o 17º é o Atlético Mineiro com 5, vergonhoso, o Atlético Mineiro está na 17ª colocação, 18º é o Santos com 4, 19º é o Grêmio com 4, vergonhoso também, trocou de treinador. Agora, contrato humano. Realmente o Grêmio é difícil, né? O Grêmio está passando por um problema de crise de futebol. E o contrato humano realmente é difícil. E o último colocado é o Sport. Então vamos lá para as nossas análises e palpites. No sábado teremos 5 jogos. 5 jogos sábado, 5 jogos no domingo. Teremos Internacional e Juventude. Internacional e Juventude. Bom, o Internacional também está na Copa do Brasil. Primeira partida do Internacional é contra o Maracanã, fora de casa. Só que a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro não lhe permite
poupar, principalmente depois de estar tomando de 3-0 em casa e conseguir empatar na Libertadores. E o Juventude é um time que quando joga em casa é muito forte, mas quando joga fora de casa não é tão forte. Então, que a última vez que o Juventude jogou fora de casa tomou 6. Internacional e Juventude. O time do Internacional, a princípio, é melhor. Né? Sempre falei que o Internacional é um dos candidatos ao título. Mas se continuar do jeito que está, eu vou ter que rever. Né? Internacional e Juventude. Internacional e Juventude. Cara, Internacional e Juventude. Se a gente pegar aqui a tabela, o Juventude está na frente do Internacional, não tá? Tá. O Juventude está com 9, está na nona colocação com 7 pontos. Um ponto a mais que o Internacional. O Juventude provavelmente vai negociar esse jogo. Vai jogar ali pelo empate. Mas, para mim, o meu palpite é vitória do Internacional. Para mim, o Internacional, apesar de estar dando uma oscilada muito grande, para mim, o Internacional vence o Juventude. Também no sábado, dia 26, Mirassol e Atlético Mineiro. Mirassol e Atlético Mineiro. Mirassol e Atlético Mineiro. Bom, o Atlético Mineiro está na Copa do Brasil, enfrenta em casa o Maringá. O Mirassol não está na Copa do Brasil. Só Campeonato Brasileiro. O Mirassol é o 11º com 6 e o Atlético Mineiro é o 17º com 5. Confronto direto, que podem trocar de posição. Só que o futebol do Atlético Mineiro não está convencendo, né? O futebol do Atlético Mineiro não está convencendo. E o futebol do Mirassol é muito competitivo. Mirassol e Atlético Mineiro. Eu vou de empate. Mirassol e Atlético Mineiro, eu vou de empate. Pelo momento do Mirassol, que na minha opinião é melhor do que o do Atlético. Então, Mirassol e Atlético Mineiro, eu vou de empate. Também no sábado, dia 26, Ceará e São Paulo. Ceará e São Paulo. O Ceará está na Copa do Brasil, tem um jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E o São Paulo joga contra o Náutico, ou seja, os dois times na Copa do Brasil. O Ceará é o quinto colocado, o São Paulo o 10º, os dois com 7 pontos. Não acredito que irão poupar, não acredito que irão poupar por causa. O Ceará não tem motivo nenhum para poupar. O Ceará não pode dar prioridade à Copa do Brasil. A prioridade do Ceará tem que ser o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil vai do jeito que der, minha opinião. Ceará e São Paulo. Bom jogo. Bom jogo. Também vou de empate. Ceará e São Paulo, também vou de empate. Também no sábado, dia 26, clássico nordestino, Sport e Fortaleza. Sport e Fortaleza. Sport Fortaleza. Vou pegar aqui. O Fortaleza joga a Copa do Brasil fora de casa contra o Retrô. E o Sport está fora da Copa do Brasil. O Sport não está na Copa do Brasil. Sport, Campeonato Brasileiro. Último colocado no Campeonato Brasileiro, o Sport, sem nenhuma vitória. E o Fortaleza, o 14º. O momento do Sport é muito complicado. O momento do Sport é muito complicado. Muito difícil. Cara, o do Fortaleza também não está convencendo, mas apesar que o último jogo do Sport, do Fortaleza, pela Libertadores, o Fortaleza não foi mal, não. Eu gostei do jogo do Fortaleza. Então eu vou de empate ou Fortaleza. Sport Fortaleza, eu vou de empate ou Fortaleza. E fechando no sábado, 9 horas da noite, o clássico carioca, Botafogo e Fluminense. Botafogo e Fluminense.
Por que não fizeram o show da Globo no Maracanã, no jogo Botafogo Fluminense? Porque o jogo Botafogo Fluminense não é no Maracanã. É mano de campo do Botafogo, então vai ser no Engenhão. Provavelmente por causa disso. Acredito eu também. Além de uma questão de torcida. Tá? Além disso, uma questão de torcida. O Botafogo não vem bem. Não sei se vai atrair uma torcida muito grande. Entendeu? Apesar de que vão fazer show, essas coisas todas, poderiam colocar. Mas acredito que até pela grade da TV é no domingo mesmo. Mas poderiam, de repente, é a coisa da CBF, botar o clássico carioca para domingo. Mas o Botafogo não ia querer jogar no Maracanã. Então tinha também essa situação. Então, Botafogo e Fluminense no sábado, clássico carioca. O Fluminense poupou o time todo por causa desse clássico. E o Botafogo jogou pela Libertadores com o time principal e perdeu. Né? O Botafogo joga na Copa do Brasil em casa contra o Capital. E o Fluminense joga em casa contra a Aparecidense. Dois jogos que, a princípio, Fluminense e Botafogo são favoritos e jogam em casa. O Fluminense é o terceiro colocado, vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro, muito bom na temporada. E o Botafogo, decepcionante. Essa é a palavra. Botafogo e Fluminense. Quem é que está na melhor fase? Fluminense. Quem é que está fazendo um futebol mais convincente? Fluminense. O que o Botafogo tem a seu favor? O campo. E a torcida. Sinceramente, eu não sei se a torcida do Botafogo vai muito nesse clássico. Né? A torcida do Botafogo está meio engasgada. Botafogo e Fluminense. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Mas para mim dá empate ou Fluminense. Botafogo e Fluminense, para mim dá empate ou Fluminense. Aí no domingo, 4 horas da tarde, vai ter o show lá da emissora, pra coisa e tal. Mas vamos pro jogo. O jogo não tem nada a ver com o show. Mas a tendência é que esteja lotado. Se não estiver enganado, já venderam mais de 50 mil ingressos para esse Flamengo e Corinthians. Ou seja, o Maracanã vai estar abarrotado. Tá? Vai ter gente pelo ladrão no domingo. Flamengo e Corinthians. O Flamengo joga pela Copa do Brasil fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. Mas se eu não estiver enganado, esse jogo Flamengo e Botafogo foi vendido. Eu acho que esse jogo, eu escutei alguma coisa que parece que o Botafogo vendeu o jogo. O jogo não vai ser na casa do Botafogo da Paraíba. Vai ser em outro lugar, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado. O que eu escutei, acho que o presidente do Botafogo falando que o que o Flamengo pagou vai aliviar a folha do Botafogo durante um ano, coisa e tal. Uma história desse ponto aí. Então, o Flamengo joga contra o Botafogo da Paraíba fora de casa, ou aonde for o jogo, né? Se o Flamengo, se o Botafogo vendeu, de repente vai ser até num local que vai ter muito mais torcida do Flamengo. E o Corinthians, joga contra o Novo Horizontino, joga em São Paulo mesmo, pela Copa do Brasil. Então, os dois times na Copa do Brasil. Bom, o Flamengo já falou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, então o Flamengo não vai poupar. O Flamengo não vai poupar. O Flamengo poupou um ou outro jogador na Libertadores, por questões de altitude, mas não vai poupar. E o Corinthians também não. Então, vão ter os dois times prontos. O Corinthians é o sexto colocado com 7 pontos e o Flamengo é o segundo com 11. Grande jogo. Vai ser um jogo parelho. Um jogo bem parelho, um jogo difícil, onde o Corinthians, obviamente, sempre quando joga contra o Flamengo, não quer, na verdade, ninguém quer perder, mas sempre se entrega, sempre se tem um algo a mais. O Corinthians não vem fazendo um grande futebol, a gente sabe disso. O Flamengo vem jogando melhor, mas de vez em quando o Flamengo dá algumas osciladas. Mas eu vou de Flamengo ou empate. Flamengo e Corinthians eu vou de Flamengo ou
empate. Isso já no domingo. Também no domingo, Vitória e Grêmio. Domingo, dia 27. Vitória e Grêmio. Deixa eu pegar aqui. Vitória e Grêmio. O Vitória não está na Copa do Brasil. O Vitória não está na Copa do Brasil. Não está. E o Grêmio está. O Grêmio joga fora de casa contra o CSA. Mas o Grêmio não vai poupar por causa da Copa do Brasil. O Grêmio está na zona de rebaixamento. Com trabalho novo do Mano. Não acredito que vá poupar no Campeonato Brasileiro por causa de Copa do Brasil. Como eu falei, o Grêmio é o 19º e o Vitória é o 16º. Diferença de 1 ponto. Podem trocar de posição. Vitória e Grêmio. Vitória e Grêmio. Bom jogo bem equilibrado. O Grêmio de Mano Menezes, você sabe como é que é, né? Não é aquele time que vai atacar, aquele time que vai esperar. Vitória e Grêmio, eu vou de empate. Vitória e Grêmio, eu vou de empate. Domingo, dia 27, Palmeiras e Bahia. Jogaço. Palmeiras e Bahia. Mano de campo do Palmeiras. Palmeiras líder do campeonato, líder da Libertadores, e o Bahia líder na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Bahia não vai bem. O Palmeiras joga contra o Ceará pela Copa do Brasil e o Bahia joga contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Dois times que vêm empolgados. O Palmeiras, um pouco cansado por causa da altitude, né? E o Bahia, cheio de moral por ser líder do grupo na Libertadores. Palmeiras é o primeiro colocado e o Bahia o 13º. Bom, Palmeiras e Bahia. Bom jogo. Acredito que o Bahia tem até um pouquinho mais de posse de bola do que o Palmeiras. O Palmeiras não faz jogo bonito, faz jogo prático. O Palmeiras é prático. Palmeiras e Bahia. Cara, Palmeiras e Bahia eu vou de Palmeiras ou empate. Palmeiras e Bahia eu vou de Palmeiras ou empate. Apesar do cansaço do Palmeiras. Mas eu vou de Palmeiras ou empate. Ah, se o Bahia vencer, é zebra? Não. Não, não. Mas o triunfo do Bahia seria a minha terceira opção. Tá? Eu vou de Palmeiras ou empate. Cruzeiro e Vasco da Gama. Cruzeiro e Vasco da Gama. Cruzeiro, uma das maiores vergonhas do Brasil nesse momento, né? 3 rodadas da Sul-Americana, 3 derrotas, já está eliminado. O Vasco da Gama está ali na Sul-Americana brigando por vaga. O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro está na 7ª colocação, na frente do Vasco, que é o 8º. Os dois com 7 pontos. A diferença é o saldo de gols. Então, no Campeonato Brasileiro, os dois estão iguais. Pegar aqui. O Vasco da Gama joga contra o Operário pela Copa do Brasil, fora de casa. E o Cruzeiro joga contra o Vila Nova em casa, pela Copa do Brasil. Também não acho que tem que se poupar por Copa do Brasil. Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro numa pressão monstruosa, né? Não vem jogando nada. O dono do Cruzeiro, que é lá o jogador de Brasfoot e PlayStation, mais ou menos igual ao do Botafogo, mais ou menos igual a outros aí, né? Que você não pode falar nada, que o cara é dono. Se o cara é dono, você que é torcedor tem que ficar quieto. Você pode até reclamar, mas não vale de nada. Quando tem dono, a tua reclamação não vale de absolutamente nada. O futebol é dele. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser, ele pega aquela merda e vende. Simples assim. Então, tem que ficar quieto. Por incrível que pareça, o momento do Vasco é melhor. Cruzeiro e Vasco da Gama. Cara, Cruzeiro e Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco da Gama pode surpreender. Eu vou de empate ou Vasco. Cruzeiro e Vasco da Gama, pelo momento do Cruzeiro, eu vou de empate ou Vasco da Gama. E fechando a rodada no domingo, 8h30 da noite, domingo dia 27, Santos e Bragantino. Santos e Bragantino.
O Bragantino joga pela Copa do Brasil fora de casa contra o Criciúma e o Santos joga em casa contra o CRB. O Bragantino é o quarto colocado e o Santos zona de rebaixamento. O momento do Bragantino, obviamente, é muito melhor. Santos e Bragantino. Jogo equilibrado, mas o momento do Bragantino é melhor. O momento do Santos é de pressão, zona de rebaixamento. Isso. O Santos tem apenas uma vitória, 3 derrotas. O Bragantino vem aí de 3 vitórias, apenas uma derrota. Eu vou de eu vou de empate. Santos e Bragantino, eu vou de empate. Então tá aí a minha análise e os meus palpites para a sexta rodada do Brasileirão 2025. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.